Entro no grande salão do resort Evergreen e, na mesma hora, me arrependo de ter vindo. Lustres enormes espalham luz de cristal pelo chão de mármore, e a riqueza parece sussurrar pelo ar em tons discretos de respeito. A mão de Michael toca minhas costas, firme e suave, me ajudando a respirar. Respira, ele murmura, com aquele olhar de cirurgião que analisa tudo com calma. A gente merece estar aqui. Léo puxa a gravata borboleta, já impaciente aos 6 anos. Mãe, esse negócio tá me enforcando. Me abaixo e ajusto o tecido, tentando sorrir. Só mais um pouquinho, campeão. Lembra do combinado, se comportar agora, depois tem piscina. A multidão se afasta um pouco, e meu coração para. Reconheço um perfil familiar, o jeito que ela inclina a cabeça, a risada. Faz 11 anos que não a vejo, mas meu corpo lembra. A noiva se vira, ergue a taça de champanhe para um brinde, e nossos olhos se encontram. Grace. Minha irmã. Minha taça treme na mão, o único sinal visível do terremoto dentro de mim. Não reconheci o nome Danielle Brooks no convite. Não liguei os pontos. Achei que Grace ainda usava o nosso sobrenome, Collins. Ela solta um suspiro alto, cortando o barulho das conversas como uma faca. As pessoas olham. A música continua, mas o silêncio cresce entre nós. Atrás dela, o rosto da mamãe empalidece e depois fica vermelho. Papai se aproxima, se colocando na frente de Grace, como sempre fez. O que você está fazendo aqui? Mamãe sussurra alto o bastante para todos ouvirem. Sinto aquela vergonha antiga subir pela garganta. Por um instante, sou eu de novo, com 21 anos, na chuva, com uma mala, sem ter para onde ir. Michael dá um passo à frente, a voz firme e calma. Minha esposa é uma convidada. Ela é a CEO da Medova. Fomos convidados pessoalmente pelo noivo. O nome Med Nova se espalha pelo grupo de médicos por perto. Ouço sussurros, vejo o reconhecimento surgindo nos olhos deles. CEO. Uma mulher de vestido vinho vira para o acompanhante e diz baixinho. É a Amber Collins. A lembrança vem com força, a chuva molhando minha jaqueta fina, e a voz do meu pai ecoando. Se você é ingrata demais para ajudar na clínica, então não volte mais. O barulho da porta batendo foi o ponto final. Agora estou aqui, ereta, vestindo Valentino. A chuva é só uma lembrança distante. A garota assustada ficou no passado. No lugar dela está uma mulher que construiu tudo do zero. Que se recusou a desaparecer. Dr. Danielle Brooks se aproxima, a testa franzida de confusão. O olhar dele vai de Grace, parada, pálida, até mim, firme. Vocês conhecem a CEO da Medova? Pergunta aos meus pais, antes de voltar-se para mim, com interesse crescente. Estamos tentando fechar parceria com a sua empresa há meses. O sistema de monitoramento de pacientes de vocês está revolucionando o cuidado pós-cirúrgico. Grace tenta sorrir, mas o sorriso morre no canto da boca. Mamãe e papai trocam um olhar cheio de pânico. Os sussurros entre os convidados aumentam, ganhando força. Eu poderia fazer um escândalo. Poderia revelar 11 anos de mentiras. Contar que eles diziam que eu tinha largado a faculdade. Que me chamavam de irresponsável enquanto usavam o dinheiro da minha mensalidade para pagar os estudos da Grace. O poder finalmente está comigo. Mas, em vez disso, só digo: Oi, Grace. Parabéns. A frase simples cai como um trovão. Grace se encolhe, como se eu tivesse gritado. A mão de Michael volta às minhas costas, uma pergunta silenciosa: ficar ou ir embora? Léo olha para mim, sem entender o clima pesado ao redor. Mãe, aquela moça de vestido branco é sua amiga? O olhar de Danielle se estreita. Ele olha de Grace para mim, da nova esposa para a estranha que claramente não é uma estranha. Grace? A voz dele carrega confusão e um começo de desconfiança. Achei que você tinha dito que sua irmã era. Ele para no meio da frase, o resto fica suspenso no ar. Os olhos de Grace correm nervosos entre o marido e os nossos pais. Pela primeira vez na vida, vejo minha irmã sem saber o que dizer. Você já entrou num lugar e se arrependeu na mesma hora? O mais sensato seria pegar minha família e ir embora em silêncio. Deixar a Grace ter o dia perfeito dela. Deixar o passado quieto. Mas, às vezes, o arrependimento é só um medo disfarçado. E eu deixei de ter medo faz tempo. Essa é minha esposa, Grace, diz Danielle, sorrindo, o braço em volta da cintura dela.
Formada em Stanford, a mente brilhante por trás da clínica da família dela, lá em Vermont. Fico a uns 3 metros, com a taça de champanhe intacta na mão, observando minha irmã sorrir e cumprimentar um grupo de médicos. Os brincos de pérola brilham quando ela inclina a cabeça, o mesmo gesto de infância que ela fazia sempre que ia melhorar uma história. A Clínica Collins atende nossa comunidade há 30 anos, ela diz, com a voz no tom exato entre orgulho e modéstia. Somos especializados em medicina de família e cuidados geriátricos. Michael toca meu cotovelo, chamando minha atenção para uma conversa ao lado. Uma mulher de cabelos grisalhos, elegante num terninho, lê meu crachá, Medova. Os olhos dela se arregalam. Você é a Amber Collins. Sua palestra no Congresso Médico do mês passado foi incrível. O sistema de monitoramento que você criou está mudando os protocolos de recuperação pós-cirúrgica em 3 estados. 4, na verdade, respondo sorrindo. Acabamos de fechar parceria com a rede de hospitais Northwestern. Do outro lado do salão, Grace se enrola tentando falar sobre terapia de plaquetas. O médico que a ouve troca um olhar discreto com o colega e pergunta. Achei que o programa de medicina de Stanford tinha abandonado essa abordagem faz uns 3 anos, não? Diz ele, com a testa franzida. A risada de Grace sai alta demais, um tom forçado. Ah, você sabe como são esses debates acadêmicos, alguns professores demoram mais para largar os métodos antigos. O rosto de Daniel muda sutilmente, o olhar fica mais tenso, o braço se afasta um pouco da cintura dela. Ele percebeu. Algo não bate. Amber. A voz atrás de mim é do meu pai. 11 anos mais velho, mas inconfundível, o mesmo tom autoritário que me fazia correr para atender o telefone da clínica depois da escola, enquanto Grace praticava piano. Você precisa ir embora, ele diz, se colocando entre mim e o resto da sala. Está estragando o dia da Grace. Michael fica rígido ao meu lado, mas eu toco o braço dele, pedindo calma. Fui convidada pelo Daniel, respondo com a voz firme, mas tranquila. Talvez você devesse explicar por que isso te incomoda tanto. O rosto do meu pai fica vermelho. O terno caro não consegue esconder o homem que ele é, um médico de cidade pequena, acostumado a mandar num território limitado. Não se faça de inocente. Aparecer assim, exibindo essa, sei lá o que você diz que tem. A Medova não é sei lá o que, Michael intervém, dando um passo à frente, firme, com toda a postura de um cirurgião formado em Harvard. No Congresso Médico de Boston, no mês passado, sua filha foi a palestrante principal. O sistema de monitoramento que ela criou já está em uso em 27 hospitais do país. Um dos convidados próximos se vira, claramente reconhecendo o nome da empresa. Do outro lado do salão, vejo minha mãe tentando, desesperada, afastar os colegas de Daniel, inventando conversa, as mãos tremendo como pássaros assustados. Mas é tarde demais. As conexões já estão sendo feitas. Médicos e diretores cochicham, lembrando de onde conhecem o nome Amber Collins. Léo puxa minha mão. Mãe, posso comer bolo agora? Você prometeu. Daqui a pouquinho, amor. Ele olha para trás de mim, curioso, os olhos fixos em Grace. Aquela moça é sua irmã? Ela também estuda em Stanford, igual você? O rosto de Dennis perde toda a cor. Antes que ele consiga reagir, Léo continua, inocente como só uma criança consegue ser. Você me mostrou suas fotos da faculdade. Aqueles prédios vermelhos eram bonitos. Diz Léo, sorrindo. Grace se aproxima, Daniel ao lado. O rosto dela congela ao ouvir as palavras do meu filho. Stanford? Pergunta Daniel, olhando de mim para ela. Você também estudou em Stanford, Amber? Turma de 2014, respondo, simples. Um dos médicos próximos, um cardiologista famoso, se volta para Daniel. Você não sabia que a irmã da sua esposa é Amber Collins? O trabalho dela com algoritmos preditivos para complicações pós-cirúrgicas é revolucionário. O Hospital Northwestern reduziu as taxas de readmissão em 22% com o sistema que ela criou. O peso de 11 anos de mentiras desaba nos ombros de Grace. Ela tenta segurar o braço de Daniel, mas ele se afasta um pouco, o interesse dele agora está todo na conversa profissional ao meu redor. Por um instante, uma lembrança me invade, a chuva batendo na janela do meu dormitório, o extrato bancário aberto na tela. Os números não faziam sentido. Minha conta da faculdade vazia, o dinheiro transferido para um nome que eu não reconhecia. No mesmo dia, recebi um pacote da Grace, fotos da viagem dela para Cancún nas férias de primavera.
Na época, eu não entendia como nossa família tinha conseguido pagar aquilo. Respiro fundo e volto ao presente. Do outro lado do salão, Daniel puxa Grace para o canto. Eles discutem em sussurros intensos, mas dá para ver o tom subir. O rosto dele passa de confuso para incrédulo. Depois, endurece. Você disse que se formou em Stanford, ele fala, a voz alta o suficiente para ecoar. Eu estudei lá. Nunca ouvi seu nome em nenhuma turma. Grace tenta se explicar, a voz trêmula. Era um curso especial, remoto, eles tinham um programa diferente. Stanford Medicina não oferece curso remoto. Nunca ofereceu. A voz de Daniel agora é fria. O rosto de Grace perde a cor. Ela percebe que a vida perfeita que construiu está começando a desmoronar. Os olhos dela procuram os meus, cheios de desespero. Daniel se afasta, ajeita a gravata e se vira. Com passos firmes, Daniel atravessa o salão, se afastando de Grace e vindo direto na minha direção. Atrás dele, vejo o olhar desesperado dela, como alguém se afogando, vendo sua última esperança se afastar. Ele toca meu cotovelo com cuidado, guiando-me para longe da multidão. Seus dedos tremem levemente, o único sinal de que o médico sempre calmo está abalado. Vamos para um lugar mais tranquilo, diz ele, com a voz controlada, mas o olhar ainda voltando para Grace, que agora conversa às pressas com meus pais. Nos sentamos em um canto mais reservado do salão, duas poltronas macias e uma mesinha entre nós. A luz fraca desenha sombras no rosto dele, destacando um misto de confusão e dúvida. Me desculpe pelo constrangimento, começo. Ele ajeita a gravata borboleta, visivelmente sem saber por onde começar. Ele para, sem encontrar as palavras certas. Você não sabia que a Grace tinha uma irmã, completo, mantendo a voz calma. Os olhos dele se arregalam. Ela mencionou uma vez, mas disse que você tinha largado a faculdade no primeiro semestre, que não aguentou a pressão e sumiu. A velha ferida arde, mas eu não deixo transparecer. Anos em salas de reunião me ensinaram a manter o rosto sereno, mesmo sangrando por dentro. Eu me formei summa cum laude, digo simplesmente. Trabalhando em 3 empregos. 3? Ele franze a testa. De manhã num café, à noite na recepção de um hospital, e nos fins de semana num call center. As lembranças voltam com força, o cansaço nos ossos, as noites dormindo em cima dos livros, a vontade teimosa de continuar. Estudei meio período, sem a ajuda de ninguém. Cada palavra cai entre nós como uma pedra na água, criando ondas de silêncio. O olhar de Daniel muda, da confusão para o cálculo. O médico analítico, avaliando tudo o que achava que sabia. Stanford? Pergunta, mencionando sua própria universidade. Balanço a cabeça. Primeiro faculdade comunitária, depois universidade estadual. Eu não pude pagar Stanford depois que descobri que meu fundo da faculdade tinha sido, para um instante, escolhendo bem as palavras. Redirecionado para a educação da Grace, completa Daniel, juntando as peças. O salão ao redor parece desaparecer enquanto as lembranças voltam. Dormir 6 meses no sofá duro da Sarah. Tomar banho no YWCA quando o namorado da Jaime me expulsou. Passar semanas comendo miojo para juntar dinheiro para os livros. A vergonha de pedir prorrogação de prazos aos professores porque eu mal conseguia ficar acordada depois de 3 turnos seguidos. Foi no hospital onde eu trabalhava na recepção que conheci o Michael, continuo. Ele era residente na época. Lembro claramente daquela noite, eu curvada sobre meus livros de administração hospitalar, lutando contra o sono, e ele parando na minha mesa, curioso com os diagramas que eu tinha rabiscado nas margens. Você entende a teoria de fluxo de pacientes do Kellerman? Ele perguntou, surpreso. Ela é falha, respondi sem nem olhar para cima. O gargalo não está na documentação, e sim na comunicação entre os departamentos. Ele puxou uma cadeira, e a gente conversou até o fim do meu intervalo. No dia seguinte, ele voltou com café e mais perguntas sobre minhas ideias de otimizar o monitoramento de pacientes. Em poucos meses, já estávamos desenvolvendo o protótipo do que viria a ser o produto principal da Medova. Daniel se inclina para frente. Medova. A Grace disse que você trabalhava num escritório qualquer. Não consigo evitar um pequeno sorriso. A gente começou no nosso apartamento, há 7 anos. O faturamento do último trimestre ficou em quase 400 milhões. Do outro lado do salão, vejo meus pais ao lado de Grace, como guardas. Dennis anda de um lado pro outro, o rosto vermelho de raiva, enquanto Margarete segura o braço de Grace com força, os nós dos dedos brancos.
Eles olham para nós, cochichando desesperados. Eles vão tentar nos separar em instantes, digo calmamente. Daniel segue meu olhar. Eles parecem preocupados. Nesse momento, Michael se aproxima, o celular discretamente na mão, pronto para qualquer coisa. Reconheço a estratégia dele, fingir que está apenas observando, enquanto grava tudo discretamente. É um tipo de proteção que aprendemos com os anos, lidando com ambientes de negócios hostis. Tudo bem por aqui? Pergunta Michael, com aquele olhar clínico de cirurgião, avaliando rapidamente se estou bem. Só colocando a conversa em dia, respondo, sentindo um calor de gratidão no peito. O homem ao meu lado, firme, brilhante, me enxerga pelo que eu realmente sou, não pela história conveniente que minha família inventou sobre mim. Como se fosse ensaiado, Margaret se aproxima apressada, com a voz aguda demais. Daniel, tem alguém do Boston General morrendo de vontade de te conhecer. Os olhos dela passam direto por mim, como se eu fosse invisível. Uma sensação bem familiar. Daniel não se move. Daqui a pouco, Margaret. Estou tendo uma conversa importante com a Amber. O sorriso da minha mãe fica duro. Sempre querendo chamar atenção, né, Amber? Diz ela, se virando para um grupo de convidados próximos. Sempre foi assim, morria de inveja das conquistas da irmã. A frase fica no ar como fumaça, amarga e sufocante. Alguns convidados se mexem, desconfortáveis, os olhos indo de mim para ela. Eu continuo sentada, costas retas, expressão calma. A mão de Michael repousa no meu ombro, firme, meu ponto de equilíbrio em meio ao caos. 20 minutos depois, quando a porta do banheiro se fecha atrás de mim, não fico surpresa ao ver Grace lá dentro, passando rímel com as mãos trêmulas. Nossos olhares se cruzam pelo espelho. Por que você está fazendo isso comigo? Ela pergunta, a voz quebrando no final. Lavo as mãos devagar, com calma. Fazendo o quê, exatamente? Acabando com o meu casamento. Fazendo Daniel duvidar de tudo. As lágrimas escorrem, borrando a maquiagem perfeita. Eu não estou fazendo nada, respondo suavemente. Só estou existindo. Grace joga a escovinha de rímel no balcão de mármore com força. Você devia ter ficado longe. E, pela primeira vez, vejo o medo por trás da raiva dela, o pânico de ver o castelo de cartas desmoronando. Eles contaram pra todo mundo que você largou a faculdade, continua, as palavras saindo como uma confissão. Que você não sabia lidar com responsabilidades, que era, ela começa, mas eu a interrompo. E ainda assim, aqui estou eu, lidando com muita coisa. Quando saio do banheiro, minha postura continua firme. Volto para o lado do Michael, e ele logo segura minha mão, um gesto simples, mas cheio de calor. Grace aparece alguns minutos depois, com a maquiagem refeita, mas algo nos olhos dela mudou. Quebrou. Eu percebo na hora. Aos poucos, noto um movimento sutil no salão, os convidados começam a se aproximar de nós, não por fofoca, mas por curiosidade genuína. Um neurocirurgião conversa animado com Michael sobre inovações no monitoramento de pacientes. Uma administradora de hospital me entrega seu cartão. O sistema de monitoramento pós-operatório de vocês reduziu nossas complicações em 30%, ela diz sorrindo. Gostaríamos muito de expandir o uso. Daniel está ao meu lado, atento, fazendo perguntas inteligentes sobre a tecnologia da Medova. A nova esposa dele, porém, fica parada mais atrás, sem saber o que fazer. Então meu pai se aproxima, peito estufado, pronto para briga. Daniel, ele diz alto o bastante para todo mundo ouvir, este é o casamento da Grace. Vamos nos concentrar nas conquistas dela. O silêncio que se segue é pesado, quase palpável, como se enchesse o ar, afogando qualquer som. Os olhares vão de Daniel para meu pai, depois para Grace, cujo sorriso parece esticado demais. Ninguém fala. Ninguém precisa. Às vezes o silêncio revela mais do que qualquer palavra conseguiria. Entrego minha taça meio cheia para um garçom que passa e olha o relógio. Já ficamos tempo bastante. Do outro lado da sala, vejo Michael terminando uma conversa com um ortopedista empolgado. Ele me lança um olhar rápido e faz um pequeno aceno, estamos, como sempre, em perfeita sintonia. Vamos agora? Pergunta Léo, puxando minha mão, os olhos brilhando de expectativa. Hora da piscina? Sim, campeão. Só mais uma coisinha. Tiro um pequeno envelope creme da minha bolsa. Dentro dele está um certificado de ações da Medova.
Nada que mudasse a vida de alguém, mas o suficiente para mandar um recado: é isso que eu sou agora, não mais a garota desesperada que eles jogaram fora. Michael se aproxima, a mão pousando nas minhas costas com carinho. Pronta? Quase. Olho ao redor procurando Daniel. Ele merece pelo menos um gesto de respeito no dia do próprio casamento, mesmo que a família da noiva não mereça o mesmo. Encontramos ele perto do bar, observando Grace com uma expressão que eu reconheço bem, o começo da dúvida se infiltrando onde antes havia certeza. Minha irmã ainda circula pelo salão com aquele charme ensaiado, mas agora percebo os detalhes, o leve tremor quando alguém menciona termos médicos, a pressa em mudar de assunto. Estamos indo, digo a Daniel, entregando o envelope. Parabéns mais uma vez. Ele aceita com um sorriso sincero. Obrigado por ter vindo, especialmente considerando, o olhar dele desliza até meus pais, que espreitam por perto como urubus rondando presa ferida. Eu que agradeço o convite. Respondo. Fechar esse capítulo é mais importante do que eu imaginava. Daniel se inclina um pouco, baixando o tom da voz. Eu gostaria de visitar a Medova algum dia. Profissionalmente, claro. Nossos olhos se encontram. Não precisa de palavras, ele entende. Minha assistente vai agendar, digo, entregando meu cartão de visitas. Sinto o olhar de Grace queimando nas costas, o sorriso dela se rachando como porcelana antiga. Minha mãe surge ao lado, usando seu tom doce de fachada. Amber sempre foi muito determinada, comenta para um grupo de convidados. Claro, ela teve oportunidades que não conseguimos dar a Grace. A inversão descarada da verdade, que um dia teria me ferido, agora quase me faz rir. Que oportunidades seriam essas, Sra. Collins? Pergunta Michael, com fingida inocência. Trabalhar em 3 empregos enquanto fazia faculdade à noite? Ou dormir no sofá de amigos depois que vocês pegaram o dinheiro da mensalidade dela? O rosto da minha mãe endurece, mas já é tarde, vários colegas de Daniel estão por perto, ouvindo tudo. Ela dá um passo para trás, tentando se recompor, recalculando o rumo como sempre faz. Léo me olha com um rosto confuso. Mãe, aquelas pessoas não são sua família? A pergunta dele silencia todo mundo por perto. Simples, direta, e devastadora. Abaixo até ficar na altura dele. Eles são parentes, querido. Família é diferente. Meu pai escolhe justo esse momento para se aproximar, o peito estufado como fazia quando eu era menina e ele ainda conseguia me intimidar. Você não pode simplesmente voltar para nossas vidas assim. E eu também não tenho interesse em voltar para nada, respondo, calma, mas firme. Minha voz corta o ar e apaga qualquer autoridade que ele tentava manter. Não vim aqui para expor ninguém nem para reatar laços. Eu construí minha própria vida, continuo, exatamente como vocês me obrigaram a fazer quando me colocaram para fora. A lembrança vem sozinha, a chuva encharcando meu casaco, o peso da mala, e a estranha liberdade de quem não tem mais nada a perder. Atrás de mim, Léo mexe de novo na gravata borboleta. Michael põe a mão no ombro do nosso filho, com o mesmo olhar calmo e firme com que me observou anos atrás, quando eu achava que não ia aguentar. Obrigada, digo aos meus pais. Eles piscam, confusos. Obrigada por não me darem uma chance. Assim eu precisei construir a minha própria. O rosto da minha mãe se contorce, tentando decidir entre a raiva e a vontade de manter as aparências. Pela primeira vez, ela não tem resposta. Seguro a mão de Léo. Michael vem ao meu lado, e seguimos para a saída, tranquilos, inteiros, sem pressa. Sem discursos, sem lágrimas. Só a força silenciosa de quem vai embora de cabeça erguida. Sussurros nos acompanham, como chuva leve. Mas, diferente daquela noite de 11 anos atrás, eles não me tocam. Hoje eu tenho um guarda-chuva feito de conquistas, que me protege das tempestades deles. No saguão, Léo se solta e gira feliz. Hora da piscina. Grita. Michael sorri, bagunça o cabelo dele e diz: 10 minutinhos para trocar de roupa, e te encontro lá. Enquanto atravessamos em direção aos elevadores, vejo nosso reflexo na parede de mármore polido, uma família de 3 pessoas, firme e unida. Atrás de nós, pelas portas do salão, ainda dá para ver Daniel observando nossa saída antes de voltar o olhar para a nova esposa, agora com perguntas diferentes nos olhos. Alguns casamentos marcam começos. Este marcou um fim. O fim das expectativas que nunca precisei cumprir, da aprovação que não busco mais e da dor que decidi não carregar. Léo aperta o botão do elevador com toda a empolgação do mundo. Pra cima. Ele diz.
Sim, pra cima, penso. Literal e simbolicamente. Sol negro com raios. A luz do sol atravessa as janelas enormes do meu escritório, desenhando sombras longas no chão de concreto liso. Faz um mês desde o casamento da Grace, mas a lembrança ainda aparece às vezes, como um sonho que a gente quase esqueceu. Analiso a proposta de parceria do Hospital Boston Memorial, com um contrato de 8 dígitos espalhado sobre minha mesa. O sistema de monitoramento da Medova reduziu complicações pós-cirúrgicas em 37% nos testes. Números não mentem. Números não escolhem lados. A voz da minha assistente, Meredith, soa pelo interfone. Dr. Daniel Brooks está aqui para te ver. Minha caneta para no papel. Desde aquela noite, eu não tinha mais falado com o marido da minha irmã. Pode mandar entrar, respondo. Daniel entra parecendo carregar o peso do mundo. Os ombros curvados, o paletó amassado, olheiras profundas. Obrigado por me receber sem marcar hora, ele diz, parado, sem saber o que fazer até eu apontar para a cadeira na frente da minha mesa. Quer um café? Pergunto. Ele balança a cabeça. Não posso demorar. Fico em silêncio. Já aprendi que, às vezes, o silêncio faz as pessoas falarem o que realmente importa. Falei com um advogado sobre a anulação do casamento, e ele solta de repente. As palavras caem pesadas, como pedras. Tudo o que a Grace me contou era mentira. Ela nunca estudou em Stanford. Nunca administrou a clínica dos seus pais. Ela era, só a recepcionista. Eu escuto sem surpresa. As mentiras sempre estiveram lá, só faltava alguém prestar atenção. Sinto muito por isso, digo, com sinceridade. Seus pais transformaram a Grace na cara da clínica, enquanto a voz dele vai diminuindo, e ele passa a mão pelos cabelos, frustrado. Enquanto escondiam o que faziam nos bastidores. As práticas de cobrança, eles estão fraudando o Medicare há anos. Cobrando por procedimentos que nunca foram feitos, usando códigos antigos de propósito. E a Grace ajudava. A revelação me acerta como um tapa, não por ser chocante, mas porque confirma o que eu já suspeitava há muito tempo. Eu não queria te arrastar para isso, Daniel continua. Mas quando comecei a investigar o passado da Grace, encontrei vários padrões, erros, registros estranhos. Seu nome aparecia nos arquivos antigos da clínica e depois, sumia completamente. Exatamente 11 anos atrás. Olho pela janela. O horizonte brilha sob o calor do verão. Eu construí essa vista do zero, enquanto eles construíam as vidas deles com base em mentiras. Eles usaram o dinheiro do meu fundo universitário para pagar a faculdade da Grace, digo com calma. Quando confrontei, me disseram que eu não tinha perfil para Stanford mesmo. Daniel faz uma careta de desconforto. Ironia, você nunca quis ser médica, né? Não. Eu queria melhorar o sistema de saúde. Tornar ele mais eficiente, mais justo, mais humano. Ele olha ao redor do meu escritório. E você conseguiu. A Medova está mudando o cuidado pós-cirúrgico em todo o país. Ficamos em silêncio por alguns segundos, um silêncio leve, verdadeiro. A clínica está sendo investigada, e ele diz por fim. Eu enviei informações anônimas para as autoridades depois que descobri o tamanho da fraude. Eles fazem isso há quase 15 anos. 15 anos, repito. Bem na época em que eu fui para a faculdade. Meu celular vibra com uma mensagem do Michael. Buscando o Léo mais cedo. Dia de zoológico. Vem com a gente. Um calor bom se espalha pelo peito. Essa é minha família de verdade agora. E você, o que vai fazer? Pergunto. Ele endireita os ombros. Pedir anulação. Cooperar com os investigadores. Recomeçar. Fica um instante em silêncio e então acrescenta, hesitante. Eu também vim pedir desculpas, por, sem querer, ter te colocado de novo cara a cara com o seu passado. E para saber, você pretende se envolver na investigação? A pergunta fica suspensa no ar, pesada, cheia de significado. Eu poderia destruí-los de vez. Um telefonema meu, CEO da Medova, para os investigadores de fraude do Medicare aceleraria tudo. Não, me digo por fim. Eu construí minha vida separada da deles. Pretendo mantê-la assim. Alívio passa pelo rosto dele. Obrigado por me receber. Depois que Daniel vai embora, fico no pé da janela olhando o trânsito 40 andares lá embaixo. Meu celular vibra com um aviso de caixa postal, é a Grace. A terceira chamada dela na semana.
Michael me liga enquanto eu pego minhas coisas para ir com eles pro zoológico. Você parece cansada, e ele diz. O Daniel Brooks veio me ver. A família Collins está sendo investigada por fraude ao Medicare. Faço uma pausa. Você está bem? Sim. A resposta me surpreende por ser tão verdadeira. Você vai se envolver? Vejo um falcão de cauda vermelha circulando entre os arranha-céus, voando suave nas correntes de ar. Eu estava pensando no que você falou semana passada, sobre o fato de o meu sucesso já ser a maior punição deles. Eu mantenho isso, Michael responde. Mas é sua escolha. O computador dá um som de novo e-mail. É um advogado da Divisão de Investigação de Fraude do Medicare pedindo informações sobre meu tempo na clínica da família Collins. Anexaram documentos que exigem meu testemunho. Querem que eu preste depoimento. E você, o que vai fazer? Eu pergunto pro Michael. Penso na pergunta. Uma parte de mim quer apagar o e-mail, recusar, deixar que o que acontecer com eles ocorra sem meu nome por perto. Outra parte lembra dos pacientes que confiaram naquela clínica, idosos cujos benefícios do Medicare foram roubados. Decido encaminhar cópias dos registros originais da clínica, da época em que eu trabalhei lá. Nada mais, nada menos, só os fatos. Tenho orgulho de você, Michael diz. Meu celular vibra de novo, mais um correio de voz da Grace. A terceira hoje. A primeira pediu dinheiro. A segunda ameaçou contar pro Léo a verdade sobre a mãe dele. Não preciso ouvir a terceira. Aperto apagar sem escutar. O gesto é surpreendentemente definitivo. O Léo quer ver os filhotes de tigre, diz o Michael, a voz dele me trazendo de volta pra minha vida de verdade. Diz pra ele que já tô indo. Pego minha bolsa e paro na porta por um instante, olhando pro escritório. O contrato com o Boston Memorial ainda tá em cima da mesa, mais um hospital pronto para usar o sistema que eu construí do zero, com nada além de determinação e noites sem dormir. Fecho a porta atrás de mim, deixando o correio de voz da Grace onde ele pertence, no esquecimento digital. Algumas dívidas nunca podem ser pagas. Alguns machucados nunca cicatrizam por completo. Mas aprendi que seguir em frente não exige perdão, que às vezes só exige deixar pra lá. As flores roxas do jardim se inclinam em direção ao sol. Arranco mais uma flor murcha e a coloco na palma da mão, junto das outras. Já se passaram 6 meses desde o casamento. 6 meses respirando mais leve, como se eu tivesse finalmente tirado um sapato apertado que usei por anos. Léo corre entre os canteiros, a capa do Batman voando atrás dele. Mãe, posso molhar os tomates? Começa pelos pimentões, digo, apontando para as folhas caídas. Eles estão com sede hoje. Ele pega o regador pequeno, concentrado para não derramar, a língua para fora no canto da boca. O sol de maio esquenta meus ombros por cima da camiseta. Nenhuma marca cara, nenhum salto, só conforto, só paz. Michael aparece na porta do pátio com uma bandeja equilibrando 3 copos de limonada. Reforços. Ele anuncia, descendo os degraus até o nosso jardim simples. As mesmas mãos de cirurgião que fazem cirurgias delicadas no coração agora entregam limonada pro nosso filho, com um ar de cerimônia exagerada. Obrigado, bom senhor. Léo responde, fazendo uma reverência desajeitada que quase derrama o copo. Os olhos de Michael encontram os meus por cima da cabeça dele. A conversa silenciosa entre nós diz tudo. É isso que importa. Esse jardim, esse menino, essa vida que a gente construiu do nada, com esforço e verdade. O conselho do Hospital Davis aprovou o sistema de monitoramento de pacientes, diz Michael, tentando parecer casual. Mas nós dois sabemos o que isso significa. O 5º grande hospital a adotar a tecnologia da Medova só neste ano. Milhares de pacientes vão se recuperar com segurança por causa do que a gente criou. Esse é o número 5. Léo diz orgulhoso, contando nos dedos. A mamãe tá ajudando as pessoas doentes a melhorarem mais rápido. Bagunça o cabelo dele, rindo. Ele entende tudo, até o que a gente nem explica. Essa é a ideia, campeão. A campainha toca lá dentro. Michael ergue uma sobrancelha. Tá esperando alguma coisa? Deve ser a FedEx. As amostras de componentes da Suíça. Mas quando ele volta, o rosto dele mudou. Ele segura uma carta registrada. O remetente dá pra ver mesmo de longe, Grace Collins Brooks. Meu estômago se contrai, aquele nó antigo que eu achei que já tinha desfeito. Vou estar no escritório, digo baixinho.
A carta fica em cima da minha mesa por 17 minutos enquanto eu termino de revisar as projeções do trimestre. Michael encosta na porta, sem dizer nada, só presente. Quando finalmente abro o envelope, cai uma folha de papel bege, escrita com a letra certinha da Grace. Amber. A clínica fechou no mês passado. Não por sua causa, mas por tudo que mamãe e papai fizeram. A investigação descobriu irregularidades nas contas que duravam há 15 anos. Daniel me deixou. Disse que não podia construir uma vida com alguém em quem não confia. Ele estava certo. Não tô escrevendo para pedir dinheiro, eu aprendi. Tô escrevendo porque preciso te dizer que você nunca foi o problema. Fui criada para achar que a sua inteligência ameaçava a minha. Que a sua independência tirava a minha segurança. Acreditei neles quando disseram que te cortar da família era necessário. Eu tava errada. Eles também. Me desculpa. Grace. Michael não pergunta o que a carta diz. Só espera eu dobrar o papel e colocá-lo de volta no envelope. O que você vai fazer? Ele pergunta. Nada de dramático, respondo, virando pro computador. Abro um documento, escrevo por alguns minutos e imprimo uma única página. Coloco dentro de um envelope da Medova, junto com a carta que eu mesma escrevi. 2 semanas depois, estou na beira do palco da Conferência de Tecnologia Médica dos Estados Unidos, em Chicago, vendo minha equipe demonstrar nossas novas inovações para uma plateia cheia de profissionais da saúde. O estande da Medova Nova chama atenção, nossa reputação já chega antes da gente. Um movimento rápido chama meu olhar. Perto do pavilhão educacional, alguém de jaleco azul claro. Grace. O cabelo preso num rabo de cavalo simples, ela ouve atenta uma palestra sobre certificação em codificação médica básica. Nossos olhos se encontram no meio do salão lotado. Sem choque, sem drama, só um reconhecimento silencioso. Ela segura o formulário de estágio da Medova que eu enviei para ela, apertado nas mãos como se fosse uma tábua de salvação. Faço um pequeno aceno. Não é perdão, é reconhecimento. Ela retribui, com um brilho nos olhos que talvez seja determinação. A gente não se aproxima. Alguns relacionamentos não continuam, e eles se completam. Naquela noite, finalizei os papéis da Bolsa Médica Collins de primeira geração. Não com o nome dos meus pais, mas com o meu, retomado para algo melhor. 20 estudantes sem apoio familiar vão receber bolsa integral e mentoria no próximo semestre. Em casa, volto pro jardim. Me ajoelho para plantar novas mudas. Léo me ajuda, as mãozinhas dele batendo a terra em volta das raízes. Algumas plantas não crescem bem muito perto umas das outras, lhe explico, mostrando como dar espaço entre elas. Tipo as pessoas. Ele pergunta, esperto. Sorriu e beija a testa dele. Garoto inteligente. Sim, tipo as pessoas. O sol se deita num dourado leve sobre o quintal. Pela janela da cozinha, vejo Michael preparando o jantar, se movendo com calma pelo espaço que a gente construiu juntos. Aperto mais uma semente na terra escura e cubro com cuidado. Algumas raízes a gente herda. Outras, a gente escolhe plantar.